Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor juiz do trabalho, vice-diretor da Escola Judicial, doutor Rodrigo Goldschmidt. Para proferir a palestra Um Olhar sobre o Trabalho em Arte, convido o professor Edmilson Vasconcelos. Edmilson Vasconcelos é artista e pesquisador com doutorado em andamento em Teoria e História da Arte pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Mestre em Processos Artísticos Contemporâneos nas Artes Visuais pela UDESC, em Ergonomia na Engenharia de Produção e Sistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas. 13 exposições individuais em galerias de artes públicas, participações em exposições coletivas de arte, possui obras de arte em acervos públicos, no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Acervo Municipal de Pelotas e 8 obras no Acervo Municipal de Arte Pública de Florianópolis, além de artigos publicados em revistas científicas de arte. Com a palavra, o Dr. Rodrigo Goldschmidt. Boa tarde, professor Edmilson Vasconcelos. É uma honra para a Escola Judicial do TRT da 12ª Região tê-lo conosco para fazer o uso da palavra. E o evento se reveste de especial simbologia, justamente porque, tradicionalmente, a escola faz o seu concurso de fotografias, né, e captamos na vida real imagens muito expressivas sobre o mundo do trabalho. Então, como vocês podem ter percebido, logo na entrada aí nós temos a nossa exposição de fotos e elas dizem muito. E ter a palavra de um especialista na área é sempre enriquecedor. Então, de imediato, eu passo a palavra para suas considerações. Obrigado. Boa tarde para todos. Bom, eu, como a professora, a primeira palestrante, a doutora Gisele, falou, eu sou a primeira vez que falo para a Justiça do Trabalho. Então, é um ambiente novo para mim, uma experiência nova e rica. E eu quero dizer também que eu fiquei bastante surpreso com esse convite, porque, de um lado, surpreso e feliz ao mesmo tempo, surpreso pela Justiça do Trabalho convidar um artista plástico para colocar suas ideias e falar sobre arte, sobre fotografia, sobre essa exposição que está aí no hall de entrada, mas muito feliz por constatar essa abertura de uma área que é da Justiça do Trabalho para esse olhar, né, para esse outro olhar para a arte, para a fotografia, e ver no que isso pode ajudar, né, para melhorar o nosso mundo. Então, eu parti do título dessa exposição de fotografia, eu me apropriei do título, que é Um Olhar sobre o Trabalho, que está entre aspas, e coloquei D em arte. Um olhar sobre o trabalho de arte ou um trabalho de olhar em arte. E ontem mesmo, eu pensando na palestra, pensando nesse título, criei um outro título, que eu pensei, o trabalho que a arte dá. E o que pensar sobre como fazer esses links, né, entre o trabalho, esse olhar sobre o trabalho, a fotografia, esse olhar da fotografia sobre o trabalho, e costurar tudo isso com arte.
pensar sobre arte, algo tão difícil de se falar e que, por incrível que pareça, não se tem uma definição do que seja arte, né? Arte, como arte, não existe. Existem artistas, existem obras, agora elas vão ser de arte, só o espectador, o público vai dizer, né, se essa obra é de arte ou não é de arte. Então é estranho se estudar uma coisa que não tem uma definição, mas ela tem história. Então eu pretendo aqui fazer uma rápida passagem sobre a história da arte, os entendimentos de arte na história, a partir de algumas imagens, e depois partir para o trabalho de arte e o trabalho em arte, né? Mostrando também alguns trabalhos, algumas obras de arte, a partir de fotografias de artistas, não são de fotógrafos, são de artistas, que usam a fotografia como se fosse um pincel, como se fosse um cinzel, e como um instrumento da sua poética, né? Eu vou tentar aqui fazer um desenho ali aqui no PowerPoint, mas eu não sei se eu vou conseguir. Aqui eu estou enxergando bem pouco. Vou fazer aqui, vou selecionar, não vou conseguir fazer. Mas eu quero selecionar um olhar, o trabalho, e aqui eu gostaria de escrever fotografia, mas eu acho que eu não vou conseguir. Bom, vou escrever só foto. Vou ligar aqui essa... Vou tentar ligar. Bom, saiu bem feio aqui. Não está funcionando muito direito aqui. Pois não. Pois não. Então, eu pensei aqui na fotografia, né, como arte. O fotógrafo vai olhar um trabalho e vai escolher imagens, vai compor imagens, vai refletir sobre o que ele está vendo e o que ele vai fotografar, e vai fazer suas fotos. Bom, eu gostaria aqui de fazer umas linhas aqui de interação. Bom, eu pensei que a fotografia, então, olha o trabalho, e ali teria uma linha, e depois o olhar olha a fotografia. Não foi até lá. O olhar olha a fotografia, e depois olha para o trabalho de novo. Alguma coisa talvez mude nessa passagem, né, nesses dois olhares. E esse é um gesto político, né? Tanto o fotógrafo, quando olha o trabalho e escolhe as imagens que ele vai reter, ele também está fazendo um trabalho político, ele está fazendo escolhas. Ao mesmo tempo, quando nós olhamos as fotografias do trabalho, nós também estamos exercendo uma ação política de escolhas, estamos significando, estamos interpretando e estamos mudando alguma coisa em nós. Esse olhar que vai voltar ao trabalho mesmo, fotografado, espera-se que alguma coisa tenha mudado nisso aí e se reveja esse trabalho, né? Então, há uma linha de interações ali que fica difícil dizer quem é o artista, quem é o trabalhador e quem é o espectador. Essas relações são tão juntas, né? E é isso que é um pouco que se fala na ideia de arte hoje, né? Na arte contemporânea, principalmente. O artista é só uma parte do processo, né? É um dos agentes do processo. O artista faz a obra, o espectador se relaciona com essa obra e dá o caráter de arte ou não para essa obra.
E nesse processo, tanto o artista é um trabalhador, quanto o espectador é um trabalhador também, estão todos significando, né, e todos agindo politicamente. Eu acho que é nesse sentido que a importância dessa abertura que a escola judiciária está proporcionando é uma abertura para esse olhar, né, para esse olhar do trabalho e a consideração de que esse olhar mude de alguma forma a nossa posição em relação à vida. Então eu vou partir então para mostrar, já que nós estamos falando de arte, eu gostaria de colocar o que estamos chamando de arte, o que é a arte, afinal de contas, e como é essa evolução da arte até a este momento. E me perdoem, eu não sou muito bom com as palavras, mas a minha praia é a imagem, é a criação de imagens. A palavra, para mim, é uma coisa difícil. Antes disso, recentemente, coisa de 3 semanas atrás, teve um artista plástico aqui em Florianópolis que se chama Guto Lacasse, é um paulista, é um artista bem considerado na cena contemporânea, e ele veio convidado para fazer algumas palestras, dar alguns cursos. É um artista de 67 anos, e ele teve uma entrevista com o Diário Catarinense e lhe foi perguntado o que é arte, para que serve a arte, afinal? E aí eu anotei aqui, porque eu achei muito interessante, a gente pode ter uma ideia de arte a partir dele. Ele disse assim: arte serve para muitas coisas, registro de época, decoração, para reflexão, para contemplação, para provocação, para educação, refinamento, protesto, diversão, turismo, bem de capital, serve para lavar dinheiro, investimento, etc. A arte, segundo ele, praticamente serve para tudo. Mas algo que serve para tudo pode não servir para nada também, né? E essa é a discussão: para que serve a arte? Não sei para que serve a arte. Mas nós sabemos, quando encontramos a arte, é um encontro casual, eventual com a arte, né? É lógico que tem o sistema da arte, que tem as suas posições, o mercado da arte, existem escolas de arte, existem críticos, existe um sistema onde a arte circula, e é um sistema de especialistas mesmo, né? Mas a arte, para todos nós, é um encontro casual. Nós não sabemos o que é, mas nós sabemos quando encontramos ela. Bom, então eu vou mostrar várias imagens. Então, para mostrar primeiramente, e vou tentar ser rápido, esse percurso do desenvolvimento da arte, né, de uns tempos da pré-história, por exemplo, até hoje. Mas eu vou dar grandes saltos e não vou me deter muito em detalhes. Então, a gente pode iniciar pela pré-história mesmo. Essa, para mim, é uma das... É lógico que eles não tinham ou provavelmente não tinham, nem a noção de arte que se tem hoje, né? Eu não sei se eles estavam querendo fazer arte, mas essa é uma imagem que eu acho impressionante e que nós podemos falar dela infinitamente e significar, né? O que passou pela cabeça desse homem ou dessa mulher quando ele imprimiu a sua mão, né, nessa parede. Eu acho que é possível, tem várias possibilidades, né, do que se passou na cabeça desse homem ou dessa mulher quando fez isso, mas sempre é mais, a gente sempre vai poder tirar muito mais interpretações, né? De uma forma ou de outra, eu acho que ele, quando ele fez isso, ele provavelmente botou algum pigmento na boca, botou a mão e assoprou a mão, né? E saiu aquilo ali. Eu acho que ele inventou o primeiro aerosol, o primeiro grafite de parede,
E provavelmente a primeira selfie também, né? Aqui, numa segunda instância da pré-história, já tem um desenho bem mais elaborado, né? Também pode ter sido uma intenção mística, uma intenção de entender a caça. Pode-se dizer muitas coisas delas, mas nunca vai se saber exatamente o que se passou na cabeça dessas pessoas que estavam nessa caverna. Para decorar, para um ritual, né? E nesse ponto a gente chega de novo na arte e a sua possibilidade de significação, né? De interpretação. Em seguida, vamos dar um pulo ali para a Grécia, e a gente tem uma outra ideia de arte, né? Uma arte que o grego, por exemplo, não está muito próximo daquela pintura da caverna, não está muito distante, aliás, daquela pintura da caverna. Mas a gente pode ver que ela é bem esquemática. O grego, ele não tinha um grande apreço pelo artista, né? Aliás, o artista para grego é o cara que copiava, fazia uma cópia da cópia, né? Por que isso? Platão fala isso, né, muito bem. O demiurgo, aquele ser divino, que sua missão era criar as coisas na Terra, criou a árvore, criou as montanhas, as paisagens, as pessoas, mas ele criou a partir de uma ideia lá do mundo dele, né, do mundo das ideias, do mundo do divino dele, pegou aqueles modelos essenciais, originais, e fez as suas cópias na Terra. O artista, por sua vez, copiava esses modelos, né? Copiava a realidade, copiava a árvore, copiava a paisagem, copiava... Então, para o grego antigo, o artista, além de ser um cara que fazia um trabalho braçal, coisa para o cidadão grego não era algo muito valorizado, ele era um copista, e um péssimo copista, né? Porque ele nunca conseguiria chegar àquela perfeição lá do mundo das ideias. Aqui uma outra pintura grega, antiga, bastante esquemática também. E, em seguida, eu vou dar um salto aqui para o Renascimento, com uma forma de representar, com uma ideia de arte, né, começa a aparecer mais ou menos como a gente entende hoje. Mas aí basta a gente entender que, para o homem do Renascimento, o humanista, ele pegou aquelas ideias da Grécia, da beleza grega, né? E ele idealiza isso tudo, ele tenta chegar naquela ideia perfeita, na perfeição das formas, né? Da perfeição lá do mundo das ideias, das coisas. E ele idealiza, e nessa busca ele representa de forma bem mais realista, mas porém idealizada. Esse é o Homem de Vitrúvio, de Leonardo da Vinci. É uma representação dos cânones do homem, das medidas do homem, baseada num arquiteto que pensava a arquitetura a partir das medidas do homem, e Leonardo da Vinci chega nesse desenho. Mas é lógico, esse homem aí não existe, né, nessas proporções, mas é uma representação idealizada, né? Ela tenta chegar lá naquele homem perfeito, que não existe, né? É o homem lá do mundo das essências, das ideias. Mas é uma forma de representação. E aí também começa, nessa tentativa de idealizar, surge a figura do artista como criador, como a gente conhece hoje, né? O artista é um criador de imagens, porque ele idealiza essas imagens, né? Ele representa de forma idealizada. Aí um outro esboço de Da Vinci, e aqui a gente percebe muito bem os estudos de perspectiva, outra prova da idealização, da perfeição da representação, né? Nessa época também, os estudos de perspectiva da geometria
surgem, né, e possibilitam a representação em profundidade. Então tem matemática nisso aqui. A ideia do gênio artista também surge aí, né? Infelizmente ainda vigora algumas vezes, mas a ideia do artista ela surge quase como um deus, né? Que ele consegue representar essa perfeição pela matemática. E muitos artistas geram muito partido disso, e a ideia de genialidade nasceu aí, mas é lógico, ainda tinha muito de religião por trás disso, e existiam os artistas da corte que ganhavam um dinheiro público para ser os representantes, então tinha muito essa ideia do artista ser um enviado de Deus e representar as coisas na sua perfeição matemática. Mas é uma representação idealizada. Aqui, esse exemplo da última ceia, dá para perceber bem os estudos de perspectiva aqui, né? Então, essa forma de fazer arte era um modelo renascentista e que vigora ainda hoje, quase, né? Dessa forma, a gente tem uma ideia de arte, de uma pintura, de uma escultura. Um bom artista é aquele que faz uma boa representação da realidade. Mas isso é uma ideia que nasceu no Renascimento, né? Aqui Michelangelo, se a gente perceber bem, a gente vai ver que as proporções deles não são... A cabeça está muito grande, a mão está grande, as relações da perna são grandes também, não são proporcionais, mas... Isso é uma outra idealização também, porque quando essa escultura de Davi foi colocada lá, ela foi colocada para ser vista de baixo. Então, nós corrigimos essas imperfeições, né? Então, tem uma idealização desse olhar também. Aqui a representação perfeita. Isso aqui existe uma cópia em Uruçanga, que o Papa doou para Uruçanga, uma cópia em gesso, é linda. A gente pode ver a perfeição da representação, né, do corpo humano, os estudos de anatomia da época, o homem dono de si. Botticelli também. Vejam que essa representação renascentista ela é bela, ela é organizada, harmônica, ela é simétrica, tem balanços, tem aquela figura central, tem a direita, tem a esquerda, ela é toda idealizada, né? Eu vou dar outro salto agora, até 1826, agora pensando na fotografia, aqui o concurso de fotografia e a exposição. Essa foi a primeira fotografia que se tem nos arquivos, né? A primeira foto. É uma foto de uma paisagem urbana, um terraço. Mas a fotografia ela foi muito importante para a arte. Estamos em 1800 e a arte, a partir da fotografia, ela mudou a sua forma de representar, aquela representação renascentista, né? Para que vamos pintar a realidade tal como ela é, se a fotografia faz isso? Então, vamos pintar de outro jeito, né? E aí surge o impressionismo. Vejam a diferença de representação, né, lá do Renascimento, que vigorou mais ou menos até essa data, né? Sempre se pintou daquele jeito, com algumas variantes, alguns aspectos da história da arte, algumas mudanças, mas a representação ela mudou, né? Esse é quase um borrão. A pintura impressionista, se tu olhar de perto, tu não define as formas, né? Tu não define a imagem. Isso porque se pensava assim, a representação, a realidade, ela não é desenhada perfeitamente. É a luz, né? Então, os estudos de ótica na época é a luz incidindo sobre os corpos e que faz aparecer a cor, as formas, e as coisas não são tão definidas assim. Nós vemos a realidade de outro jeito, né? Nós vemos desse jeito, com borrões, e escolhemos o que a gente quer ver.
Aqui Monet de novo, outra pintura. A gente vê que se tornou mais pintura, as pinceladas ficaram mais livres, né? Mais livres do desenho, aquele desenho idealizado. Aqui Monet pinta a mesma ponte 2 vezes, várias vezes, né? Aqui tem 2 exemplos para ele dizer: a realidade ela muda o tempo todo. O sol de tarde coloca uma cor na paisagem, de manhã coloca outra. Então o artista nessa época ele está querendo essa realidade, essa apreensão. E a representação muda completamente. Quase a gente já está vendo uma arte abstrata, uma série de borrões aí que mudam, né, a representação da realidade. Aqui eu vou dar um outro pequeno salto, que é outra inovação na representação, e estamos falando aqui de representação até agora, né, na ideia de arte. Então, Picasso, com essa pintura, ele meio que inaugura o que se chamou mais tarde de cubismo. Nesse momento também tem a entrada de muito da cultura chamada primitiva, né, da África, da Ásia, das Américas aqui. E o Picasso, quando viu aquela máscara africana, ele teve um insight, né? Ele, de alguma forma, ele insere aquela máscara na pintura, mas o principal dessa representação é que ele coloca assim, que a realidade, além de mudar o tempo todo, nós, quando circulamos, vemos as coisas de diferentes ângulos, diferentes outras realidades nesse nosso movimento. E isso muda de novo, né? Muda a representação, então ele tenta mostrar o cubismo, aquilo que mostrar a realidade a partir de vários olhares, vários ângulos. E ele representa isso na arte dele. Ele e o Georges Braque, outro cara, os dois são juntos ali no cubismo, né? Então, isso é quase uma representação abstrata, né? Nós vemos um violino e um castiçal ali, mas não só os objetos pintados, representados, mas os espaços também do seu entorno. Então, nós vemos em diferentes ângulos aquela realidade. Mas nós compomos aquele violino, aquele castiçal, quando olhamos eles. Nós compomos em nós, né? Mas é uma inovação na representação na arte. Aqui, Picasso, de novo, e Picasso foi um cara muito inovador, muito importante para a arte. Ele não só pinta, mas ele também coloca uma novidade na pintura. Ele cola papéis, né? Cola, ali tem papel de parede, tem um jornal. Isso é uma novidade. Fazer arte até então era fazer pintura a óleo, escultura em mármore ou madeira. Era isso, né? Então o Picasso insere novos objetos na tela, e isso é uma inovação na representação. Ó, daquela colagem, ele faz outra inovação, dessa vez na escultura, né? Isso aí que ele faz é pegar aquele violino, mostrar de novo em várias faces, dividir o violino em várias partes, o violão, e faz essa construção. Não dá mais para chamar isso de escultura, né? Mas de uma construção. Escultura é aquilo que se tu imaginar uma pedra de mármore, tu vai tirando, e tu chega numa forma. O que ele faz aqui, é inovador, ele agrega coisas, ele constrói, ele vai colocando coisas ali e constrói algo novo, que não é mais pintura, não é mais escultura. Hoje a gente chama isso de objeto. E eu estou falando nas formas da arte, né? O que muda na concepção da arte no tempo. Ali de Picasso, quase junto com ele, Vladimir Tatrin, um russo, visita o ateliê de Picasso e vê aquele violão e fica impressionado. E aí tem uma ruptura na arte. Isso é construtivismo russo. Ele pega vários objetos, vários materiais, chapas metálicas, cordas, e constrói uma coisa nova, que não é mais uma representação. Ele não está representando mais nada, ele não está representando a realidade. Ele está criando uma realidade nova. E isso é um momento importante na arte, né? Então, a gente passou
se pensarmos lá da Grécia, 2.000 anos, mais de 3.000 anos representando, e aí esse cara chega aí e não representa mais nada, ele coloca um dado novo na realidade. E isso muda bastante coisa. Aqui é ele de novo. Para abstração, né, a partir daquela ideia para abstração, isso aqui é de 52, mas do Jackson Pollock, é um americano, e o gesto é o mesmo, ele constrói, né, ele não representa nada, ele constrói uma pintura. Ele joga tinta em cima da tela, aqui está ele jogando tela, e ele constrói uma pintura. Aqui a gente tem Elijah Clark, ainda pensando naquela construção russa. Isso é uma escultura, é um objeto metálico, mas a grande novidade nisso, e essa Elijah Clark era brasileira, uau, já, ela colocou uma novidade, ela colocou dobradiças nessa escultura, e quando ela coloca dobradiças nessa escultura, ela possibilita que nós deformemos a forma, e aí entra a participação do espectador, né, do público em geral, que... Quem é que faz a arte aí? É aquele escultor que fez uma forma que tem 1000 formas que nós podemos modificar, ou somos nós que estamos fazendo arte ali, fazendo escultura? E aqui eu chego em Marcel Duchamp, que coloca esse coeficiente artístico. E aí é aí muda completamente a arte, a forma de ver a arte, e chegamos até hoje mais ou menos dentro desse paradigma, né? Marcel Duchamp coloca essa fórmula. Ele chama o A de índice de arte. Então, o índice de arte é x sobre y. X é aquilo que o artista intencionou em fazer e o espectador não percebeu, sobre aquilo que o artista não intencionou e o espectador interpretou. É uma loucura isso, né? Então, o índice de arte ele está nessa situação, nessa função aí. E aí a ideia de arte se abriu completamente, né? Isso aqui são obras do Duchamp, quer dizer, ele não faz mais nada, né? Ele não é um artista artesão que esculpe, que desenha, que pinta. Ele pega objetos da realidade. Esse aí ele pegou esse mictório, botou ele de cabeça para baixo e chamou isso aí de A Fonte. E colocou num salão de arte, que ele era jurado, e, lógico, os outros jurados, não, isso aí não é nada, isso não é uma obra de arte, né? E ele disse, mas como não é obra de arte? E aí começou uma discussão, né? Ele coloca aquela ideia do coeficiente de arte, ele diz, só é arte aquilo que a pessoa diz que é arte. O resto é o sistema da arte que diz que é arte. Mas o encontro com a arte nós temos que ressignificar aquilo, nós temos que reeducar o nosso olhar para olhar aquilo ali como uma fonte, e não mais como um mictório. E é um objeto que não foi feito por um artista, foi uma indústria que fez, né? Aqui outro trabalho dele, a roda de bicicleta, que não representa mais nada, né? É aquilo que eu estou vendo, mas o que é que eu estou vendo? Não sei, né? Então, a arte se abre para 1000 possibilidades. Eu vou fazer uma passagem rápida agora, fazendo essa relação com a exposição de fotografia, que é o trabalho sobre arte. Eu trabalho um olhar sobre arte, um olhar sobre trabalho, mas tem esse trabalho do artista, que se usa de vários elementos para compor a sua obra. Agora, se ela for de arte ou não, é o público que vai dizer, né? Então, eu fiz uma seleção de fotografias aqui, algumas históricas, que não são fotografias de arte, mas eu acho muito interessante. Se os fotógrafos da exposição estiverem aqui, parabéns para eles. Eu acho incrível essa foto. Serra Pelada, incrível também. E a fotografia como obra de arte. Agora eu entro naquilo que eu disse que não são fotógrafos, são artistas que se utilizam da fotografia
para fazer obras de arte. Essa é Yves Klein, é um francês, em 1960, e esse trabalho dele, é um salto para o vazio, é muito importante, assim, porque a partir daí se começou a surgir uma nova categoria de arte que se chama performance, que é quando o artista coloca o seu corpo como se fosse uma escultura, né? Ele usa o seu corpo como um agente significante. Não se sabe se ele deu esse salto ou não. Se sabe que ele era campeão de judô na França. Então, ele, como atleta, ele poderia dar esse salto aí, mas não importa se isso foi uma montagem ou não, né? Essa é uma fotografia. Aqui o Vicky Muniz é um brasileiro. Esse trabalho é uma fotografia, né? Mas um avião que ele contratou fez esse desenho da nuvem. Aqui de novo. Essa aqui é uma fotografia dos Estados Unidos, desse Mark Evans, de 36, é mais ou menos o período da recessão. Ela é muito popular, essa fotografia nos Estados Unidos, é muito conhecida. E, atualmente, a Sherry Levine, é uma artista plástica, fotografou essa foto. Ela fotografou a foto e colocou e assinou essa foto como sendo dela, né? E isso abre para uma discussão de apropriação, de plágio, né? Mas ela fotografou a foto. Tem uma ação original nisso. Aqui outra americana, Cindy Sherman, ela se veste, ela se transfigura de vários tipos femininos e faz autorretratos. Então, ela faz vários tipos, né? Ali as fotos ampliadas, são fotos bem grandes. Aqui o Spencer Tunick, se eu não me engano, ele é australiano, ele junta muitas pessoas para fazer essas fotos. Então, o trabalho dele é a fotografia, mas antes requer um trabalho de preparação para juntar esse monte de gente nua, né? Isso é no México, são 5.000 pessoas. Aquela anterior, ali tinha 18.000 pessoas. São fotografias. Esse é no Brasil, acho que 2011. Aí é ele. Aqui é uma sérvia, Marina Abramovic. São performances dela, mas o trabalho dela se dá pela fotografia também. É uma performance e o registro fotográfico. Aqui é uma artista francesa, que ela segue as pessoas e sai fotografando as pessoas sem elas saberem. Esse aqui é um artista que fotografa o trabalho. Esse aqui é na China, uma linha de produção de frangos. Esse é em Hong Kong, na Bolsa de Valores. Essas fotografias são gigantescas, tem 4, 5 metros, então são muito bonitas. Eu tive o privilégio de ver essas fotografias numa Bienal de Arte de São Paulo. Aqui. Ele é tido como artista da globalização. Ele fotografa muita gente trabalhando. Isso aqui é uma linha de produção de cadeiras, acho que é no Vietnã. Isso é em Chicago, a Bolsa de Valores de Chicago. Então, essa foto muito grande, tu fica, aí tu vê as pessoas, né? São formiguinhas. Quiet. Isso aqui é um edifício cheio de pessoas. Ele fotografa isso também, né? Mistura essas duas ideias. Esse é um chinês, Ai Weiwei. Esse é um vaso da dinastia 1, que ele deixa cair, e ele registra com fotografia. É o mesmo, Ai Weiwei, ele nu diante do palácio chinês. Aquele queimado pelo sol diante do palácio.
Aqui é um estudo de perspectivas que ele faz. É lógico que ele foi preso na China. Recentemente, ele ficou 83 dias preso. Essa é a esposa dele. A China não gostou, né? Isso é o Beuys, é uma performance de um alemão. Eu já passei o tempo, né? Mas aqui é o Joseph Beuys, é um alemão que lutou na guerra, foi abatido e virou artista. E os Estados Unidos fez um convite para ele fazer uma exposição nos Estados Unidos. E ele disse, eu vou passar uma semana nos Estados Unidos, só que eu não vou ver os Estados Unidos, eu só vou me relacionar com o que os Estados Unidos têm de mais primitivo, de mais icônico, que é um coiote. Ele ficou preso durante 5 dias dentro dessa galeria, se relacionando com esse coiote. Ele chegou no aeroporto, enrolaram ele num feltro, que é o material que ele usa, numa ambulância, levaram até a galeria, botaram ele dentro da galeria junto com o coiote. Ele fez a performance dele, a ação dele com o coiote nesse tempo todo, acabou se relacionando com o coiote. Terminou a instalação, eles se enrolaram ele num feltro, botaram ele numa ambulância, um avião, e ele chama assim, eu gosto da América e a América gosta de mim. A única relação que ele teve com os Estados Unidos foi com esse coiote, ele não olhou a paisagem, não falou com ninguém, e ele fez esse registro fotográfico. Esse é ele, o Beuys. Esse é um brasileiro, Rodrigo Braga. É um trabalho fotográfico também. Ele fez essa cirurgia com um cão e implantou esse é o trabalho fotográfico dele, né? Esse aqui é ele de novo. Então, esse é o trabalho do artista, né? Esse aqui é um artista que cola, gruda uma máquina fotográfica no rosto, né, nos olhos, e vê o mundo através dessa lente. Esse aqui é um artista brasileiro também, aqui na Barra da Lagoa, o Alexandre Antunes, se chama Ponta da Alma. Esse é Daniel Acosta, um artista brasileiro também. Quer dizer, essa árvore está caída e ele fotografa a árvore na vertical, e a paisagem, o horizonte fica oblíquo. Esse é o Andy Warhol, que é o cara que fez as pinturas. Essa é uma fotografia da Marilyn, todo mundo conhece, e todo mundo conhece essa Marilyn também, que foi feita pelo Andy Warhol, a partir daquela fotografia, e tantas outras que ele fez, né? Tantas outras pinturas a partir de fotografias. Elvis Presley, Pelé. Vocês me dão licença, vou mostrar uns trabalhos meus. Esse é o Atirador de Guarda-Chuva. Ela só existe na fotografia. É uma situação estranha para mim, né? Tu não vê o alvo que tu atira, esse negócio não tem a menor aerodinâmica, mas a imagem ela tem uma harmonia de formal que torna ela coerente e aceitável, mas a situação é completamente sem sentido. Esse é um trabalho também meu que eu fiz em Laguna. Fui convidado para dar uma palestra e fazer um trabalho de arte onde se discutia sobre urbanismo em Laguna. Então eu fiz essa performance. Quando eu entrei em Laguna, que é uma cidade que eu não conhecia, eu botei esses óculos amarelos e passei 24 horas com óculos. E fiz fotos com a lente amarela também. Então, a minha tese nessa discussão sobre urbanismo em Laguna é que tu pode usar de meios mais sutis, mais intangíveis, para mudar a paisagem, para mudar a cidade. E eu queria também construir uma memória de Laguna desse jeito, né, filtrada. Mas os trabalhos são são a performance e as fotografias, os registros. Isso aqui é a casa de Anitta, a igreja, a catedral. Isso aqui é uma escultura pública que existe em Laguna, todas filtradas, né? E esse aqui eu vou encerrando aqui com esse dizer de Magritte, que daqui eu não vou enxergar, mas eu vou
ler aqui. É assim que vemos o mundo, disse René Magritte, em 1938, quando ele fez uma série de pinturas. Se vocês notarem bem, tem uma janela, e na frente da janela tem uma pintura de uma paisagem que coincide com aquela paisagem do fundo lá. É assim que vemos o mundo, disse René Magritte, explicando sua versão de La Condição Humana, na qual sobrepôs um quadro a paisagem retratada de modo que ambos formam um todo contínuo e são indistinguíveis. Vemos o quadro como exterior a nós, embora seja apenas uma representação do que experimentamos em nosso interior. O que está além da vidraça de nossa apreensão requer um desenho para que possamos discernir adequadamente sua forma, sem falar no prazer proporcionado pela sua percepção. E é a cultura, a convenção e a cognição que formam esse desenho, que conferem uma impressão retiniana à qualidade que experimentamos com beleza. Mais ou menos eu acho que essa é a ideia dessa exposição, né? Esse olhar sobre o trabalho e nos chamar a atenção, nos modificar, né? A partir de nós mesmos e dos nossos discursos, do nosso conhecimento, ter um segundo olhar, voltar para esse trabalho e ter um segundo olhar modificado e, se possível, melhorado. Muito obrigado. Bacana. Ter essa oportunidade de ver diferente, ter a palavra de um especialista de uma outra área, também sensibiliza todos nós, porque nós, no dia a dia, ficamos um tanto quanto bitolados num fazer, e um fazer que se repete, e às vezes a gente chega num niilismo, né? no algo sem sentido. E quando a gente retoma a vida com as suas imagens, o seu colorido, a gente ressignifica o nosso próprio trabalho. Muitas pessoas, quando olham para o passado, ficam deprimidas, né? Eu, quando olho para o passado, eu me sinto otimista, porque é como se tivesse passado o bastão olímpico para a geração futura e agora é contigo, meu amigo. E quando olho para o meu filho, é a mesma coisa, né? Eu estou te preparando para te entregar o bastão e você seguir em frente. E os registros, as fotos, tudo isso nos resgata para esse novo sentido. Então, quando a escola abraça essas ideias, eu também fico muito contente, porque a gente pode, então, conversar com outras áreas do saber e também nos situar um pouco, né? Nesse mundo que não é só nosso. A gente é algo insignificante perto do todo. Então, eu passo de volta a palavra ao mestre de cerimônias, agradecendo imensamente a presença do professor Edmilson Vasconcelos. Rodrigo, eu só queria fazer uma sugestão para a escola. Quero aproveitar, né, esse concurso que vocês fizeram. Acho que as fotografias poderiam ser aproveitadas e lançadas num calendário para a gente utilizar na nossa rotina, né? E para a gente, como você colocou, né, deixar a nossa atividade, que é tão árida às vezes e a gente tenta tornar tão objetiva, né? Suavizar com um calendário que tenham aquelas fotografias ali, acho que seria uma proposta interessante que a escola poderia levar para a administração do tribunal, e utilizando até a própria gráfica do tribunal. Então, se você pudesse encampar a ideia e encaminhar, agradeço. Agradeço a sugestão, sim, vamos colocar em debate, e outras coisas também já nos ocorreram, como, por exemplo, a capa das nossas revistas, né, as capas das sessões, né, e lá em Araranguá, a mostra fotográfica do concurso anterior está no átrio do fórum, né? Solicitei que a Cíntia me enviasse, e foi a minha chegada nessa nova comarca, né? Tentando mudar de vida e mudar de olhares.